Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o meu convidado é o Casimiro Azevedo, que é um iluminador com quem eu já trabalhei bastante e admiro horrores, e já está aqui conosco. Tudo bom, Casi? Tudo bom, Dedé? E aí? Obrigado por abrir aí esse espaço para nós, Não, por essa imagina, conversa. o pessoal aqui é super interessado, sabe, em saber sobre muitas coisas do cotidiano e da rotina e tudo que é detalhe de várias das profissões que da nossa cadeia produtiva. Então, a ideia dessa Sim. série é essa mesmo, né? Da gente começar. Então, a gente está, a primeira profissão da graxa é a tua aí que nós estamos Uhum. falando, e nós vamos chamar todas elas, né? Então, eu queria começar te perguntando, porque assim, tu vem de uma família praticamente circense, né? Porque é todo mundo envolvido com arte. E eu Sim. queria saber como é que começou a tua ideia de, sim, vou entrar nessa trip, vou entrar na vibe dessa família. Como é que foi a coisa, assim? Como é que surgiu o teu primeiro estalo de fazer iluminação? Eu comecei quando eu estava, assim, bem nas épocas de formação e tudo mais, eu comecei a fazer desenho. Eu fiz alguns cursos de desenho, eu achei que eu ia estar cursando por essa parte mais visual, mas daí ao mesmo tempo eu comecei a fazer música, né, que eu acabo fazendo até hoje, e em paralelo com a iluminação. Enfim, muitas coisas, mas eu estava meio que afastado dessa questão que o meu pai e meu pai e minha mãe, meu pai é ator e iluminador, e minha mãe é atriz e arte educadora, né? Mas assim, sempre envolvido no teatro, mas eu nunca cheguei antes assim, pensar, eu vou fazer uma carreira no teatro. Até que um dia o pai me pediu ajuda para ajudar ele num curso que ele estava montando de iluminação. Aí eu acabei ajudando e tudo mais, e acabei vendo o processo um pouco mais de perto. Eu fiquei, isso daí me interessa, assim, ainda mais que naquela época eu estava bem nessa vibe visual, assim. E, e uma coisa que me atraiu super sobre a iluminação na época, e que hoje em dia eu vejo que foi isso, mas que na época não estava bem claro, era a questão das narrativas que a iluminação proporciona, assim, que é bem diferente do que eu estava fazendo, mas também estava assim circulando essa questão de narrativa visual, assim, que eu era bem interessado. E daí foi aí que eu comecei, assim, daí foi desenrolando tudo a E partir daí. tu chegaste a fazer cursos formais, assim, como é que foi a tua formação nisso aí? Aqui é super difícil. Eu fiz alguns cursos assim. Eu acho que daí os cursos eles são super sempre bem técnicos assim, né? Então é bem sobre os tipos de artefato que tu vai usar, os tipos de mesa que tu vai usar, etc. Assim. E chegou uma hora que isso se tornou um pouquinho repetitivo para mim, porque eu estava bem interessado nessa questão também de concepção, né? Então, eu fiz alguns cursos, mas os cursos formais que tem de iluminação, eles são muito... Ou eu sei que na UX tem o LabLux em Campinas, que é totalmente iluminação e tudo mais, só que nenhum desses cursos eu conseguiria ter acesso a eles, enfim. Aí eu acabei muito autodidata. Eu sou muito preocupado com o acúmulo teórico dessas coisas, e eu acho que, principalmente para esse lado bem de concepção, tu meio que não tem como fugir desse lado teórico, porque tu vai encontrar um obstáculo no meio do caminho de resultado mesmo na iluminação, que certo que teve alguém que já discorreu sobre isso, né? Então eu sou muito autodidata, mas eu estou sempre estudando esses quesitos bem teóricos assim, e achando essas matérias mais formais de educação, mesmo sem conseguir acessar elas mais diretamente assim. Mas a minha formação é autodidata e empírica, uma mistura entre as minhas próprias pesquisas teóricas e fazendo, né?
E é fácil para uma pessoa, por exemplo, que se interessa por isso, é fácil encontrar esse material na internet? Tá ficando cada vez mais fácil. E agora tem vários divulgadores desse âmbito, assim, de luz. Tem o Rodrigo Horsi, que tem um canal no YouTube que ele fala bastante sobre isso e tudo mais. Quando eu comecei era um pouquinho difícil, o que me facilitou é que eu também sou meio autodidata no inglês, assim, então, tipo, tu consegue achar material, muito material aplicado de concepção em inglês, mas em português sempre foi um pouquinho difícil, assim, porque justamente porque a nossa faculdade de iluminação é num tempo histórico, assim, ela é bem nova, assim, né? O desenvolvimento dessas áreas também tem outros obstáculos que passa. Aí era muito mais difícil achar material em português, mas agora está ficando cada vez mais fácil. Tem vários canais no YouTube, tem o Azuls da iluminação também, que ele também fala, e ele fala sobre teatro daí também, que é bem interessante. Então, Ah, depois agora eu acho que é um momento bem propício. a gente deixa aqui na informação do vídeo, a gente deixa esses links aí. Sim, claro. Daí é bem. Hoje em dia está bem mais fácil. Hoje em dia está bem mais fácil. Tem divulgador sobre isso, tem palestras sobre isso. E de repente a gente também tem uma geração de iluminadores que também se interessa por essa parte bem da concepção também, bem da questão de criação, desenho, etc, etc. Então é uma área que tá se desenvolvendo. Claro. Eu falei a graxa, né, no caso, mas o iluminador ele tem duas faces, né, da mesma moeda, que ele tem a parte que é técnica mesmo e que às vezes o iluminador ele só está operando, só está, né, montando ou operando, mas não deixa de ser iluminador por isso, né? Mas muitas vezes ele é conhecido como light designer, né, que é um nome, Sim. o desenhista de luz, né? O desenhista da iluminação, a pessoa que faz a criação desse desenho de luz, né? Tu te considera tanto uma coisa quanto outra, Cássio? No Brasil, a gente tem uma. Originalmente, se for pegar o básico da iluminação mundial, tu vai ter certos lugares no fazer da iluminação que são bem divididos, assim. Vai ter o rigger lá, que vai ser o cara que é o cara da estrutura, que vai montar a estrutura, que vai fazer montar as lâmpadas e tudo mais, ele vai montar a estrutura. Vai ter o desenhista de iluminação, que é o cara que vai fazendo a concepção, vai estar junto com os artistas mesas de ensaio e vai estar fazendo todas as simulações 3D e tudo mais. Aí vai ter o programador de mesa, que vai programar tudo isso que o desenhista de luz quer fazer, e vai ter o operador de mesa. Então, na teoria, são 4 trabalhos. Aqui no Brasil é tudo um pouquinho misturado, tanto que a gente tende a chamar de iluminador, né? E como a iluminação trabalha mesmo nesse corte, que é o corte exato que pega a técnica, a tecnologia e a arte ao mesmo tempo, aí rola essa confusão, assim, porque parece que ou não é artista ou não é técnico, também que num limbo, assim, né? E muitas vezes é técnico, né? É só a arte. Não que eu acho que a arte não seja técnica, mas daí é um outro discurso, mas que tem essa parte assim mecânica tecnológica da coisa que é que mais pesa geralmente, né? E é o que a gente precisa, porque não tem o que fazer, não tem como fazer este fazer nosso sem estar nesse corte também, sem prestar atenção nesse corte tecnológico. Mas é essa coisa, a gente acaba operando em todas as áreas, né? Nas grandes produções ainda tem, né? Já se pode fazer uma divisão, né? De cada um ter sua função ali. Sim, sim, eu sei que tem os musicais muito grandes têm essas divisões aqui no Brasil já, e eu sei que em São Paulo é um pouquinho mais claro, mas também depende da empresa, do lugar em que tu tá, enfim, tem vários pormenores, né? Eu gosto muito dessa área também mais nerd da coisa de programação e de operacionalização e automação, então eu também adoro fazer isso. Então, para mim não é nenhum problema operar nesses dois lugares, assim. Mas mas aqui é geralmente assim borrado, assim, o que são essas áreas. Né? Uhum.
E a criação, tu tem bastante oportunidade de criação aqui, bom, tu trabalha mais aqui no sul, né? Quer dizer, tu viaja o Brasil todo, né, quase. Ah, sim, às vezes eu rola de fazer com outros grupos, já fiz com o grupo do Rio de Janeiro, já fiz mais, só que tem, sim, assim, quanto mais, porque também acaba tendo essa geração de gente que também, que, é que assim, num grande escopo, a gente tem grandes iluminadores de criação desde a década de 40 no Brasil, sabe? Só que eles geralmente estavam linkados a grupos, assim, porque o grupo, eles conseguiam desenvolver o trabalho deles num grupo específico. Então, desde os anos 40, existem desenhistas de iluminação mesmo, ou então num teatro. O Guarani era famoso por ter um iluminador que fazia as iluminações das peças, etc. Então, tem essa coisa de ter grandes nomes linkados a grupos, grandes nomes linkados a teatros. E agora, porque a gente tem porque os grupos também são muito móveis e por causa enfim, das tecnologias que coloca, a gente consegue ter mais espaço como freelancer para fazer seguir esses caminhos, assim. Então, e os grupos têm se preocupado cada vez mais também, os grupos de teatro têm se preocupado também num resultado estético X, assim, tipo, todos sempre se preocuparam, só que justamente por causa porque era muito borrado o que era o iluminador artista, o iluminador técnico e essas duas coisas, e daí tinham iluminadores que tinham essa coisa de concepção artística neles, assim, que era inerente ao trabalho deles, e aí outros que nem tanto, era mais a questão da tecnologia, aí sempre foi borrado, assim, bagunçado. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de espaço também para experimentação, tu não precisa cavar num grupo assim, tu tem espaço para fazer isso. E eu acho que é na mesma proporção que qualquer outra área do teatro, ali, literalmente qualquer uma delas é muito parecido o mesmo acesso de conseguir executar o teu trabalho. Assim. Bom, falando nessa paridade aí de execução dentro do teatro e mesmo em outras áreas, tem um mito que os técnicos são quem mais ganha, né? Quem mais ganha porque tem toda uma garantia sindical de piso para cachê, essas coisas. Mas na prática, no meu tempo todo de carreira, eu já percebi que tem muitos iluminadores e sonoplastas e todo mundo, né, que trabalha na área técnica que aceita fazer uma divisão, digamos, vamos ganhar a mesma coisa que todo mundo vai ganhar, sabe? Não precisamos fechar dentro de um cachê fixo. Mas como é que tu vê essa questão? Tu tem essa mesma percepção que eu ou tu acha que a coisa é mais rígida? Polêmico, polêmico. Eu acho que depende, porque daí tem uma outra questão aí, daí nesse caso de remuneração, que é o fato de que, porque eu estava falando com meu irmão esses dias, o Vitório, que é músico e técnico de som, que ele foi para a Alemanha, aí ele, enfim, estava falando com pessoas de teatro de lá e ele disse que lá os atores recebem um salário, né? Porque eles são contratados por um grupo, contratados por um local e eles vão recebendo um salário para executar o seu trabalho de ator e tudo mais. Como aqui, enfim, rola todas as problemáticas que envolvem a profissão de teatro por, enfim, regulamentação, por todos os problemas que a gente sabe que acontece, os atores, eles geralmente estão num nível de sociedade. Né? Então, todo o corpo de ator, de diretor, de lá, eles estão no nível de sociedade. E o iluminador, a gente está começando a quebrar essa cultura, mas o iluminador, se ele não estava sendo linkado ao grupo e todos aqueles quesitos que eu falei, e com exceções específicas, o iluminador geralmente é um terceirizado. Né? Um cara, eu gostei da luz dele, a gente vai chamar ele para fazer a luz. Aí, então rola essa problemática aí, que daí é um nó, e vai ter muitas discussões sobre essa questão de que, tipo, não tá no nível de sociedade.
porém, daí rola essa coisa toda justamente de remuneração, de como é que vai fazer isso e tudo mais. Aí eu acho que depende muito da política pessoal do iluminador, o quanto que ele está inserido nesse contexto de sócio ou não, e quanto que a produção também tem à disposição e tudo mais. Então, eu acho que é bem mais cinza, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas, elas tendem a tomar uma posição super ferrenha sobre esse assunto, assim, principalmente a classe técnica, e eu super entendo, porque tem que ser valorizado mesmo, e o sindicato faz parte disso e mais. Só que no caso de atores e diretores é muito complicado, justamente por causa dessa falta de fomento, por causa dessa que a gente acaba muito trabalhando, criando as peças do nada, né? Tipo, tirando do zero, do chão, assim, com apoio e tudo mais. Então, aqui é uma situação ultra complicada e super polêmica essa. Eu tenho uma política X. Tu já tiveste dos dois lados, porque tu atua também, né? Então, Não atuo, não. Já eu já estive atuei, atuando. mas muito criança, muito criança. Faz muitos tempos que eu trabalho só nas sombras agora. Mais ou menos. O último espetáculo da tua família adulto que eu vi, tu estava atuando. Não. Ah, tava sim, tava no meio ali. Ah, tá, é verdade. Eu tô mais como cenário lá, eu sou iluminador cenário, assim, eu tô em cena, assim, só com o celular operando. Ah, não, você está se mexendo no espaço cênico e a gente está olhando, para mim já é atuação. Não, o Vitória, que ele também tá em cena, né, com operando som em cena e operando luz em cena, a gente tá falando que é todo um Stanislavski de personagem ali. É, verdade. Nossa. Pois é, não, mas na verdade, assim, o que eu falo aqui normalmente para as pessoas é isso, né? Que o que a gente tem que pensar em relação a essa questão de cachês, né? É que a pessoa tem que ter uma proposta muito vantajosa para ela abrir mão num cachê fixo, né? Ela tem que ter uma possibilidade de ganho acima do seu cachê fixo para que ela aceite né, uma sociedade, digamos assim, num espetáculo. E isso só vai acontecer numa temporada de longa duração também, né? Porque num espetáculo curto, né, não tem muito sentido a gente né? Quem é que vai não vai ter um ganho? Quer dizer, na verdade, o criador da iluminação pode ter um ganho pessoal em termos de imagem, né? Mas o técnico em si não tem, né? Então, É, e rola muito daí essa problemática no meio de que como é que está sendo feito e justamente ver essa questão de como é que no teatro, principalmente no teatro local, que está sendo possível fazer esse teatro, porque faz muitos anos enfim, se tu não está dentro de um edital, se tu não está dentro de alguma coisa do gênero, tu não está recebendo retorno. E aí existe mais os 230 agravantes de divulgação no meio do caminho, né? Porque e de recepção das pessoas e por exemplo, teve um caso agora com essa última peça, o Milhões contra Um, que a gente divulgou em tudo, conseguiu divulgar em tudo, conseguiu divulgar em TV, conseguiu divulgar em rádio, conseguiu divulgar na internet, divulgar em tudo, e mesmo assim não teve um quórum tão ótimo nesse tempo, assim, nessa hora que a gente fez isso. Porque aí a gente começou, e as pessoas, porque vira um pouquinho de barulho branco, né? E daí é que requer essa questão dessa produção mais aplicada, porque a gente está numa época em que a gente ainda está nadando nessa que a gente não sabe operar ainda 100% sem precisar despender de muita grana para divulgação, para conseguir estourar a bolha, né? Porque a grana que tu tem que gastar para estourar a tua bolha nesses algoritmos, principalmente os algoritmos da internet, a gente não sabe ainda como fazer direito, a gente não criou uma tática. Então, então, nos últimos tempos tem sido essa discussão geral, assim, no teatro, né? Dizem, meu Deus, como é que a gente se divulga? Porque tá cada vez mais truncado, assim, a gente tá descobrindo, mais complicado. é verdade, é verdade. Então, e falando nisso, como é que tu e colegas que tu sabe, o teu próprio pai, né, em termos de na sua vida de iluminador, como é que vocês estão vendo essa questão e como é que vocês estão sobrevivendo a essa quarentena?
Pois então, eu não fiz nada de iluminação, nada. Eu fiz consultoria uma vez e não fiz nada de iluminação. O que eu tenho conseguido fazer daí é no meu fazer musical, porque eu componho trilhas também, né? Então eu consegui engatar algumas coisas nesse sentido, porque eu consigo fazer de casa. Eu sei que tem iluminadores que estão conseguindo super se virar com as lives, né? Porque principalmente algumas empresas agora, iluminadores que estão nas empresas de iluminação, porque eles conseguem, tem muita gente fazendo essas lives, muitos artistas fazendo essas lives, e eles estão tentando pular. Mas Mas daí assim, eles vão ao vivo lá participar da live para iluminar a pessoa, é isso? geralmente é num estúdio ou numa coisa assim, daí a empresa leva os equipamentos, monta esses equipamentos e se opera normalmente, que nem estava acontecendo naquelas lives dos famosos lá, de todos os sertanejos e tudo mais, estava aquela super produção no estúdio ou no pátio deles, né? Porque tava, eu vejo muitos iluminadores se segurando por aí. No teatro, é aquela coisa, né? É, bem parado. Eu não tô super trabalhando com iluminação, não fiz nada de iluminação até agora e eu sei que meu pai também não. Não, mentira, ele tá fazendo parte de um processo, só que é de um processo que está sendo remunerado por um edital, só que vai sair quando a vacina aparecer. Sim, sim. É um edital para coisas presenciais. Porque eles estão tentando resolver dessa maneira assim, uma pré-produção com alguma coisa de live, e daí depois vai se tornar a peça, sabe? E Sim. aí assim vai. Eu, É, eu é um bom momento também para as pessoas fazerem formação, né? Tu nunca pensasse em fazer um curso de iluminação por vídeo, alguma coisa assim? Eu até fiz o curso de iluminação online, assim, só que daí as coisas são muito aplicadas, assim, eu já fiz mais de um, assim, porque sempre quando tem, é uma área difícil de encontrar curso online, assim, Não, eu e às digo tu vezes, ministrar o curso. já passei por essa ideia, assim, e a gente já estava falando, inclusive vai ter um edital agora que a gente estava conversando sobre, que contempla essa coisa de palestras, eu estava pensando em entrar, mas eu sou muito preocupado com a didática que eu vou colocar. Eu quero fazer um curso de iluminação de concepção, assim, de iluminação narrativa, porque é um conceito que eu sinto muita dificuldade de achar material, até para mim, assim, às vezes nossa, direto eu tô no Google Academics tentando achar teses e qualquer coisa sobre a dramaturgia da iluminação, e o material é escasso, assim, é uma coisa que eu acho que seria interessante fazer um curso, mas aí teria que ter eu também tenho que ter esse caminho agora de fazer essa didática, assim, mais apropriada desse assunto, que é um assunto um pouco desenvolvido, e como eu não estou ligado a nenhuma instituição acadêmica, eu tenho que fazer por mim mesmo, assim, É assim, dá aí trabalho. Dá dá trabalho, trabalho. dá trabalho. Mas eu acho que é uma boa, né? Quando a gente percebe que não encontra material sobre uma determinada coisa, é sinal de que né, tem um espaço para a gente ali, né, para desenvolver. Sim, total. E eu acho que tem ótimos materiais, só tem poucos, né? Então, eu achei vários materiais sobre pegar um conceito de desenho e sair atrás dele, etc. Só que acaba sendo pouco, assim. Mas eu tenho vontade ainda de ministrar esse curso, já faz horas que eu quero ministrar esse curso, quem sabe rola na quarentena, não sei, vamos ver. Vamos ver quanto tempo ainda dura, né? É, exatamente. Olha, eu já vi médico dizendo que é 2025, então daqui a pouco tem tempo. Pois é, né? Vamos ver aí. Então, se rolar e se desenvolver esse curso, nos avisa aqui para a gente divulgar aqui no canal, né? Vamos divulgar, sim, claro. Legal, então. Casi, eu adorei conversar contigo aqui, foi super bom. Te agradeço muitíssimo por ter me dado esse espaço aí.
E, bom, espero que tudo dê certo, que a gente possa se encontrar de novo no palco, né? Sim, O Casimiro está dentro de um projeto nosso, que é um projeto que deveria ter saído agora no final de maio para viajar por 80 cidades brasileiras e ficamos todos estagnados aqui, trancadinhos sim. nas paredes, né? Mas, bom, espero que logo a gente esteja na estrada de novo, Casi. Sim, vamos estar, e eu que agradeço pelo espaço, por essa conversa, e vamos se encontrar de novo, vamos se encontrar de novo. Estamos a postos para tudo voltar ao normal e seguir. Ah, legal, querido. Tá, e vocês aí, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, que para furar essa bolha aí que o Casimiro falou, a gente precisa de mais inscritos, a gente precisa de mais gente participando. Então, um grande beijo e até semana que vem. Tchau, Casi. Até mais, Obrigada. obrigado. Tchau, tchau.